Fala galera, beleza? Quem tá aqui com vocês é o Pedro e nós estamos começando mais um giro de notícias do Leão. De hoje, domingo, dia 25 de janeiro de 2026. Mas antes de começar, eu queria pedir que você deixasse seu like, se inscrevesse aqui no meu canal, comentasse e compartilhasse, que é para o YouTube ele entregar meu vídeo para mais pessoas. E se você puder também, galera, ative o sininho das notificações, você não perde nem 2 segundos da sua vida. E você vai me ajudar demais, porque o YouTube ele vai notificar você sempre que eu postar vídeo novo aqui no meu canal. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Hoje nós estaremos fazendo nosso pós-jogo e também vamos falar sobre o novo contratado do Vitória e também vamos falar da nova lesão do zagueiro Edu. Mas, começando o nosso vídeo, vamos falar sobre o novo contratado do Vitória. O Vitória acertou a contratação do centroavante Pedro Henrique, de 29 anos, que estava jogando na equipe do Yunnan Yukon da China, onde temporada passada, de 2025, fez 39 jogos com 15 gols e 4 assistências. O atleta tinha ficado sem clube, mas agora assina com o Vitória. O jogador irá fazer exames médicos amanhã para poder assinar contrato se tudo der certo. E galera, o atleta ele já estava no Barradão hoje, assistindo a partida do Vitória diante da equipe do Bahia, e amanhã irá fazer exames médicos. O jogador tem passagens aqui pela Série D do Campeonato Brasileiro e já há várias temporadas estava no futebol asiático. Então, o centroavante Pedro Henrique é o novo reforço da equipe do Vitória. Deixa aqui nos comentários o que você achou do centroavante Pedro Henrique. Deixa aqui nos comentários se você gostou, se você não gostou e se você conhecia ou não o atleta. Então, vamos para mais uma informação. O zagueiro Edu, ele se lesionou novamente e não apareceu na lista de relacionados e muito menos na lista dos titulares. O atleta, ele sofreu uma lesão na parte da frente da coxa e não pôde estar nessa partida. O Edu, que sofre muito de problemas musculares, né? Isso é até preocupante, tendo em vista que ele é um zagueiro. Então, não era para ele se lesionar tanto, mas o Edu, ele acabou se lesionando novamente. Então, deve ficar aí de fora por algum tempo. Ainda não foi publicado pela assessoria de comunicação do Esporte Clube Vitória sobre o seu prazo de volta aos gramados. Mas o Edu, ele se lesionou novamente e é uma lesão na coxa. Galera, o Marinho, ele estava lá no Barradão, no meio da TUI, torcida organizada do Vitória, torcendo, né? E isso é muito interessante, isso mostra o quanto que o Marinho ele quer jogar no Vitória, né? Tinha saído aí boatos na própria transmissão da TVE que ele estaria se acertando com a equipe do Fortaleza para poder voltar, diminuindo o salário e algumas coisas mais. Mas é isso aí, Marinho estava no Barradão, torcendo pelo Vitória. E isso mostra o quanto que ele gosta do time, né? E queria voltar. Então, sem mais enrolação, galera, vamos começar o nosso pós-jogo. O Vitória perde para a equipe do Bahia por 1-0. O Vitória tomou um gol de Del. Galera, o Vitória perde com um time apático. O Vitória perde com um time que não encheu os olhos em nenhum momento da partida. Eu queria trazer para vocês que não dá pra gente só tentar cruzamento na área. Hoje, não dá pra contar, na verdade, o tanto de cruzamentos errados que seu Ramon e que seu Matheus Silva fizeram, irmão. Não dá. O time só tentou cruzamento na área. E quem tentou cruzamento e acertou foi o Aitor. Os laterais que eram para acertar o cruzamento não acertaram não, irmão. Isso é inadmissível. De novo, o Vitória não consegue criar jogadas. O Vitória achou uma chance claríssima com o Eric. E Eric perde. Ele pega na orelha da bola, ele estava sem marcação. E ele perde. Ele perde o chute. E chuta para fora. Galera, Renato Kaiser jogou sozinho no ataque hoje. Jogou sozinho o Renato Kaiser. Jogou sozinho.
O Vitória, galera, hoje foi um time apático. O Vitória não criou. O Vitória teve pouquíssimas chances. E na única chance que o Bahia teve mais clara no jogo, o Bahia conseguiu botar a bola no fundo da rede e ganhar o jogo. Então o Vitória perde mais uma vez, tropeçando nas suas próprias limitações. Um time que hoje errou muito passe, um time que hoje tentou demais cruzamento e errou praticamente todos. Não dá não. O Jair Ventura, ele tem uma tese que ele fala que quem treina melhor é que vai pro jogo. E por que que Mateuzinho não vai pro jogo? Por que que Mateuzinho não vai pro jogo? Hoje Mateuzinho e Dudu entraram, mudaram o jogo do Vitória. Mudaram o jogo do Vitória, Mateuzinho e Dudu. Gente, por que quem treina melhor vai pro jogo e quando chega no jogo não joga bem e fica, não é substituído logo? Demora, como foi o Eric hoje. Eric hoje jogou muito mal de novo. E novamente não foi substituído logo. Só foi substituído aos 20 do segundo tempo, quando o Mateuzinho entrou. Então, Mateuzinho entrou, mudou o jogo, mudou a cara da partida. Dudu também entrou, mudou a cara da partida, irmão. Não dá nesse mundo para Mateuzinho ser reserva da equipe do Vitória. Não dá. Não dá de maneira nenhuma. O Vitória hoje teve muitos erros, mas quando o Mateuzinho e o Dudu entram, eles mudam o jogo. Espero que o Jair Ventura veja isso e monte um esquema de jogo para poder ganhar do Remo sem ter todas essas dificuldades. Porque se ele fala que quem treina melhor joga, ele tem que colocar Mateuzinho de titular. E não é possível que Kaique Gonçalves jogue melhor que Dudu nos treinos. Não é possível. Não é possível mesmo. Eu não consigo acreditar. Não consigo mesmo. Não consigo acreditar que Kaique Gonçalves jogue mais que Dudu nos treinos. Não consigo. Seu Jair Ventura, já tá na hora de Dudu voltar pro time titular. Já tá na hora de Mateuzinho voltar pro time titular. Já tá na hora de botar seu Eric no banco para ele repensar as coisas. E Mateuzinho voltar pro campo, de onde ele nunca deveria ter saído. Porque, mais uma vez, Mateuzinho entra e muda o jogo. Então, seu Jair Ventura tem que pensar nisso. Tem que rever essas situações, porque o Vitória é uma equipe que não pode, esse ano de novo, brigar para não cair. Porque esse ano o sarrafo aumenta. Os times se reforçaram. Olha o Flamengo aí. O Flamengo vai pagar 48 milhões de euros em Lucas Paquetá. E o Vitória? O Vitória precisa se reforçar. Isso mostra que o Vitória precisa se reforçar. Emmanuel Martins chegou aí, tem que botar a camisa e jogar. Tem que botar a camisa e jogar urgentemente. A gente precisa de um zagueiro canhoto. Não que Zé Marcos foi horrível na partida de hoje. Não que Zé Marcos... O Vitória perdeu por causa de Zé Marcos, não. Mas Zé Marcos, ele até que foi bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele cai. Ele começa a perder umas bolas bestas do tradicional Zé Marcos. Então a gente precisa de um zagueiro canhoto. Lembrando que o Vitória ainda tem um beirada palavrado. Então, o Vitória precisa se reforçar. Porque o torcedor, ele não merece isso. Ele não merece sofrer como sofreu ano passado. O torcedor do Vitória é gigante. Ele não merece ver o time passar por isso novamente, galera. Então, eu quero passar, essa reflexão aqui. Hoje, o Pablo entrou, até que entrou bem o Pablo. Eu não gostei na hora que o Jair Ventura colocou ele no campo. Eu não vou ser hipócrita de falar que gostei. Não gostei. Mas eu tenho que ser gente mesmo e falar. O Pablo entrou bem. Ele tinha o Jair Ventura que colocar o Nathan Mendes ali
para conseguir ter um equilíbrio defensivo, porque o Matheus Silva ele toma muita bola nas costas. Muita bola nas costas mesmo o Matheus Silva toma. Isso é preocupante. Isso é preocupante. Um time só não vive de ataques. Um time não vive apenas de ataque. Um time também precisa se defender. E também defende muito melhor que o Matheus Silva. Então, galera, o Vitória hoje perde tropeçando nas suas próprias limitações. O Vitória que hoje foi um time apático dentro de campo. Renato Kaiser acha uma bola que cabeceia, a bola vai na trave. Ronaldo faz uma defesaça na cabeçada de Eric. Eric perde uma chance clara de gol. E quando o Bahia tem sua chance, o Bahia faz. E é aquele ditado, né, galera? Quem não faz, toma. Então, eu queria passar isso daqui pra vocês. E queria também passar outra reflexão. Mateuzinho não é reserva desse time, nem aqui e nem mundo nenhum. Jair Ventura, você às vezes tem que abrir mão de suas próprias convicções, porque contra o Remo, dentro do Barradão lotado, não dá para você entrar como você entrou hoje contra o Bahia, com 3 zagueiros, e mesmo quando tira Mateuzinho, você ainda não abre mão dos 3 zagueiros. Você só abre mão dos 3 zagueiros quando você tira um zagueiro e coloca o Dudu e o Fabri. Então, eu não quero aqui hoje fazer análise de nenhum jogador, porque não dá pra gente avaliar a temporada de um jogador, o que é um jogador por apenas 2 jogos, mas tem que pensar nisso, porque não dá pra entrar contra o Remo só se defendendo, como o Jair Ventura coloca às vezes o time pra jogar e saindo só no contra-ataque. Não dá. O Vitória é um time que também precisa jogar. Sim, jogando ali nossa transição sempre, ali sempre tentando achar o nosso contra-ataque, mas nem sempre tão recuado. Então hoje, na minha opinião, o Vitória joga mal pela circunstância do jogo, porque o time do Bahia entrou com 8 reservas e o Vitória não conseguiu vencer. Então, galera, esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no meu canal, comenta e compartilha. E também não esquece de ativar o sininho das notificações para o YouTube notificar você sempre que eu lançar vídeo aqui no meu canal. Galera, vocês são muito importantes aqui para o meu canal. Então, um beijo no coração de cada um de vocês e dizer: dias melhores virão para nós, nação rubro-negra. Valeu e tchau!